Oi, chegamos! Para quê? Para a nossa aula de história tão esperada por você do sétimo A. Aula 1, capítulo 4, Renascimento. Vamos renascer. História sétimo A. Com quem? Euzinho, Cosme, França e você. Da onde? Escola Professora Diná. Da onde? Paracuru, Ceará. Só para você. Então, sem mais demoras, que você está ansioso por esse estudo, por essa aula de hoje. Então vamos seguir. Opa, Renascimento. O que nós temos aí no Renascimento? Temos aqui Renascimento. Né? Que vai Renascimento cultural e científico. Por que Renascimento? Porque esse período da Idade Moderna, que a gente chama, ele vem logo depois da Idade Média. Lembra do feudalismo, daquela parte onde nós temos as inquisições, temos aquele período mais escuro que falam da sociedade, né? Então a Idade Média é mais fechada, né, pelo feudalismo. E aí começa a ressurgir. E principalmente no aspecto cultural, que é o quê? Voltar lá se inspirando na Grécia Antiga para a construção da arte. Então nós temos aqui várias obras artísticas muito específicas desse período do Renascimento. Então, sem mais demoras, sigamos adiante. Ascensão da burguesia. Lembra disso? Que a burguesia era aquela classe que começava a surgir na época. Quem que fazia parte da burguesia? Comerciantes. Então tinham as feiras, que eles levavam mercadoria de uma cidade para outra e começavam a ganhar dinheiro. Mas eles não tinham o quê? Poder político. Quem mais fazia parte? Também os banqueiros. Olha aí, banqueiro porque ele pegava um banco e ele trocava o dinheiro. Eles ficam no banqueiro. Até hoje é o banco onde faz o câmbio, a troca de dinheiro. Então, esses dois grupos da sociedade começaram a ganhar muito dinheiro, começaram a ascender. E vão buscar, então, poder político, vão lutar por um poder político que eles não tinham naquela época ainda. Então, por isso, isso marca também o período do Renascimento, certo? Aí, nós temos aqui essa transição. Como é que passou de um período para outro? Da Idade Média, como falei para vocês, para a Idade Moderna. Então, nós temos aqui Idade Média, crise do feudalismo, que eu falei para vocês. Temos o período das grandes navegações, das descobertas, descoberta do Brasil, descoberta da América. Centralização política, a grande reforma. Reforma protestante, depois a contra-reforma, que a gente vai estudar também. E surge aí também o Renascimento. Isso dá origem à Idade Moderna, para a gente entender. Certo? Beleza? Dá uma olhadinha aqui. Entendeu? Que período nós estamos na sociedade? Então, sigamos em frente. Criação do homem. Então, isso aqui a gente vai ver a importância que é essa obra de Michelangelo, que é um exemplo muito claro então, esse momento simboliza a criação, Deus e o homem, certo? Então, essa pintura foi feita lá no Vaticano, na Capela Sistina, por Michelangelo. Ela é um marco pela sua estrutura de movimento, de detalhes, de fisiologia, de estudos que reiniciaram com muito mais força nesse período. Porque agora, nesse período, a gente tem o quê? O homem é o centro das preocupações. Então, o fato de revalorizar a arte grega vai trazer para a gente uma escultura de Vitória de Samotrace. Isso aqui, 190 anos antes de Cristo. Certo? E aqui, 1500 anos depois de Cristo. Isso aqui é uma escultura grega e aqui uma escultura do Renascimento, certo? Feito por Michelangelo. Então, aqui a gente tem a leveza da escultura, que é essa valorização da arte mais nobre, trabalhada, com movimentos, olha aqui, ó,
os tecidos, né, os detalhes. Então, você vai ver parecido. Por isso que um dos pontos principais do Renascimento é essa valorização da arte grega. Beleza? Vamos lá, então? Aqui também temos no Renascimento o chamado homem vetruviano, que foi desenhado por Leonardo da Vinci, aquele pesquisador, inventor de várias coisas. Então ele vai fazer um estudo da anatomia humana. Isso vai fazer parte de um livro publicado em 1492. E quais são as características, então, do Renascimento? Vamos lá. Diga aí, fala aí, repita comigo. Valorização do passado greco-romano, da Grécia, da arte grega, da arte romana. Que mais? Antropocentrismo. Que diabo é isso? Antropocentrismo, o que é isso? Antropocentrismo não é nem para falar, nem tem gaguilha em rosca. Antropocentrismo é isso aqui. Então o homem passa a ser o centro das preocupações e gera o humanismo, em que as pessoas não se preocupam mais com o homem. Na Idade Média era o teocentrismo. Por quê? Deus comandava tudo e a gente só estava aqui copiando o que estava sendo feito por Deus, na ideia daquele período. Agora não. O homem, nós, o ser humano, é o centro da preocupação. E o individualismo. Mas não o individualismo que a gente tem hoje, consumista, de cada um tem que vencer. Esse individualismo era o fato de você olhar para dentro de si mesmo, certo? Valorizar você como ser humano, se descobrir, se conhecer. Por isso surge também vários pensadores nessa época. E por último, uma nova visão do tempo. Então o tempo de Deus não é aquele tempo ainda que a gente tem, tempo é dinheiro, essa coisa toda, não. É o tempo, valorizar o tempo da natureza, certo? E olhar para a natureza de Deus, valorizar o tempo de Deus nesse sentido, de realmente enxergarmos a vida como ela realmente deve ser apreciada. Tranquilo? Então, essas características são as principais. Valorização grega, antropocentrismo, individualismo e uma nova visão do tempo. Sigamos em frente? Então vamos lá. O que mais que nós temos aqui? Opa! Qual a influência do Renascimento? Nos dias de hoje, por exemplo. Hein? Nós temos aqui, eu acho que vocês conhecem, quem é ele? Sim, é o Homer Simpson. E ele faz, é uma brincadeira, um memezinho, em que se faz uma releitura do mesmo Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, certo? Com o Homer Simpson. O que ele tem aqui? Controle remoto, aquele cachorro quentezinho beleza, uma latinha de refrigerante e tal. Então, isso é a mesma ideia, porque naquela época o homem era visto de uma forma, hoje é visto de outra forma, mas é a influência que o Renascimento tem em nossos dias. Tem a mesma visão, nossa visão de homem hoje mais ligada a tecnologias, a consumo. Então é essa visão que esse memezinho, essa imagem quer mostrar para a gente. Então até hoje o Renascimento ainda nos influencia. E aí nós temos também quem? Romeu e Julieta. Olha. Cuti-cuti, né? Então, nós temos um autor importante nesse período, que é William Shakespeare, que é do teatro elisabetano, e também até hoje nos influencia. Aqui é Mônica Jovem, Turma da Mônica. Todo mundo vai dizer que não lê, que não gosta, mas vocês gostam, né? Então, Romeu e Julieta é uma releitura. Então aqui tem a Mônica e o Cebolinha, cuti-cutizinho, né? E a gente vai relembrar então a história de amor, de dramas e paixões escritas nesse período, né, ali do Renascimento, e que nos influenciam até hoje, certo? Então vamos até colocar de novo aqui. Lindo, lindo. Então, nesse período, a gente tem todas essas influências ainda do Renascimento. Você veja como é importante o que a gente vai estudar agora, a partir de agora. Até hoje nos influencia no dia a dia, com coisas simples. Certo? Então, ajeitando o óculos, seguindo em frente,
para a gente terminar com o grande finale. Então, renascimento cultural e científico, onde o homem passou a pensar, analisar, ver o que estava acontecendo com ele. E agora, na sequência, na próxima semana, a gente vai entrar na arte, na cultura, nas pesquisas, nas personalidades. Quais personagens marcaram esse renascimento? Fim. Tchau.